Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Cumaio e hoje eu vou trazer a apresentação da norma 27, que fala acerca de custos de empréstimos obtidos. Este trabalho está sendo feito sob a orientação do docente Abílio Muxanga. Contudo, hoje eu irei fazer um breve resumo, trarei algumas apresentações, sejam elas práticas e conceitos teóricos, a rolo, neste caso, da norma 27. Darei a entender o âmbito da norma, irei falar acerca do princípio fundamental da norma, quando é que nós vamos reconhecer a norma, quais são os custos elegíveis para a capitalização, irei explicar o excesso sobre a quantia recuperável, o início de uma capitalização, a suspensão daquilo que é o capital. Irei também falar das divulgações, trarei exercícios práticos e, neste caso, irei também fazer um resumo, isto que são resumo em exercícios práticos que vão refletir a lógica, né, da norma 27. A norma 27, neste caso, ela diz que os custos de empréstimos são despesas financeiras incorridas por uma entidade na obtenção de financiamento. Ou seja, a norma 27 ela estabelece os critérios para o tratamento contabilístico destes custos, focando naqueles relacionados com ativos elegíveis. Ou seja, os juros eles não são sempre como gasto do mês. Então, se, por exemplo, eu pedir um empréstimo no banco, seja para construir uma fábrica, que talvez essa fábrica ela só poderá estar pronta não assim num tempo curto, mas ela poderá estar pronta em cerca de, por exemplo, assim 2 anos. Então, seria injusto meter todo o juro como gasto, nesse caso, deste ano, do ano 2026. Então, o juro, ele só vai fazer parte do custo de ter a fábrica. O que quer dizer que a GIAS 23, ou seja, a norma 2023, ela veio para corrigir isso. Ela vem para dizer se o juro está ligado à construção, então o juro ele vai entrar, neste caso, para o custo do ativo. Então, porque o ativo só vai gerar benefício no futuro. Então, por que que nós não... Por que que o juro, né? O júri não é gasto, nesse caso, todo no período? Isso é porque nós estaríamos a violar aquilo que é a especialização, porque o juro ele só está para pagar o ativo. E um ativo que vai dar, neste caso, como nós já vimos nas normas anteriores, só consideramos um ativo aquilo que vai dar receita por longo prazo, ou seja, 20 anos, tudo e tal. Vou também aqui falar sobre o objetivo da norma 27. Então, o objetivo primeiro é prescrever o tratamento contabilístico determinado quando capitalizar os custos no ativo ou reconhecê-los como gasto. Então, aqui o objetivo é simples, porque visa criar uma regra, né? Então, o juro, ele é capitalizado no ativo, ou seja, o gasto, ou é gasto do período. Isso vai evitar, né, que a empresa mostre o lucro de outra empresa, que uma empresa mostre o lucro de uma outra empresa e que também a empresa B dê assim o prejuízo por critério diferente. O que isso quer dizer? Que o objetivo central da norma 27 é padronizar o tratamento para que as demonstrações financeiras possam ficar comparáveis
e todos os utilizadores elas possam saber, afinal de contas, qual é o lucro que é real ou se o juro tem escondido no ativo. Então, o risco sem objetivo. O risco sem objetivo envolve a manipulação. A empresa ela só podia capitalizar tudo para inflamar lucro ou gastar tudo para pagar o imposto. Também sobre o âmbito, aplica-se a custos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção dos ativos qualificados. Então, nem todo o juro entra. Aqui nós só vamos encontrar o juro que é de ativo, que pode demorar um tempo para ficar pronto. Exemplo, aqui só vai entrar a construção os custos de construção de edifício, de uma fábrica, de um navio feito por encomenda. Então, nunca vai entrar, neste caso, o estoque de supermercado, um carro comprado a pronto pagamento, uma máquina que vai ser entregue em uma semana. Então, isso quer dizer que o âmbito desta norma, ela responde, neste caso, se um ativo precisa de tempo, se um ativo vai demorar meses ou anos, aí sim nós vamos aplicar as IAS 23, ou seja, se é imediato, então o juro vai ser gasto. Então, vamos supor que nós temos um terreno que foi comprado para valorizar. Será que vai entrar, esse caso específico, vai entrar naquilo que é a norma 27? Não, porque o terreno não vai demorar para ficar pronto. Só entra se eu estiver a construir algo sobre o terreno. Então, não se aplica neste caso as despesas financeiras gerais em relação com os ativos elegíveis, como estávamos a dizer anteriormente. Temos também o princípio de reconhecimento, a capitalização. Os custos diretamente atribuíveis a um ativo elegível devem ser parte do custo do ativo. Também temos os gastos de período. Gastos de período que todos os outros custos devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos. O período substancial tem a ver com o ativo. Ele deve requerer um tempo significativo para ficar pronto para uso e venda. Neste caso, de forma geral, de forma resumida, nós podemos dizer assim que o princípio fundamental da norma 26, ou seja, a regra mãe da norma 27, ela diz que 80% dos casos resolve, por exemplo, temos um juro que está ligado, neste caso, ao ativo elegível. Logo, ele vai ter que capitalizar. Se o empréstimo for para capital de giro ou gasto, o que isso quer dizer? Isso segue a lógica do investimento. Se nós temos um juro que está a financiar uma construção, então significa que é um ativo de investimento. Então, se for para financiar uma operação de dia a dia, seria um gasto. Então, aqui, se por exemplo eu vou usar um empréstimo, né, para uma obra, então aí eu devo calcular aquilo que é a taxa dos empréstimos e a seguir eu devo aplicar sobre os gastos da obra. Então só capitalizo a parte proporcional, não vou ter que reconhecer tudo ao mesmo tempo. Então, o reconhecimento, ele só vai ser visto, né, quando eu registro como ativo e quando eu registro como um gasto. Então, isso também vai depender já da ligação direta.
Então, eu posso reconhecer como parte do ativo se houver ligação direta e se houver uma mensuração. E se eu não consigo provar que aquele juro específico pagou, por exemplo, numa construção, aquela parede, então isso vai ser como um gasto. E como é que eu posso provar que é uma ligação direta? Então, posso provar, neste caso, com um empréstimo específico. Um exemplo prático, se o banco me emprestou 3 milhões só para um edifício e o juro desse empréstimo é 100%, então temos também os custos elegíveis. Nos custos elegíveis para a capitalização, nós não vamos só dizer que são juros, ou seja, é tudo aquilo que eu paguei por causa do empréstimo da obra. Vai incluir as taxas, os juros também, as taxas de abertura de crédito, as amortizações, os encargos que foram usados na obra. Então, eu aqui devo capitalizar o custo total do financiamento. Então, se eu paguei, por exemplo, 500 mil a taxa de banco para liberar o crédito da obra, então isso também vai ser um custo do ativo, porque sem a taxa eu não teria o dinheiro para construir o edifício. Então, mas aqui eu nunca vou incluir, por exemplo, uma multa. Ou seja, imagine que me dê uma multa no banco porque eu atrasei o juro ou multa por atraso de juro. Isso para capitalização. Então, a multa é uma penalidade e não um custo financeiro. Então, isso sempre vai ir para o gasto. Também temos os excessos, nesse caso sobre a quantia recuperável. Então, aqui eu não posso deixar um ativo assim muito alto no balanço. Então, se eu tenho uma fábrica que, por exemplo, custou 10 milhões, e isso incluindo o juro, mas no mercado o mesmo edifício, a mesma fábrica, ela só vale 8 milhões. Então, eu devo fazer, neste caso, a imparidade de 2 milhões. Então, o juro, ele vai, para o juro para de capitalizar nesse limite. O que isso quer dizer? Que eu devo capitalizar até o valor que o ativo realmente vale. Então, se o meu ativo está sobreavaliado, então eu devo cortar a imparidade. Então, a prudência sempre vai ser a base da contabilidade, a prudência e a fiabilidade. Então, e se porventura o valor subir posteriormente? Então, a imparidade do ativo fixo não reverte. Isso só vai acontecer em casos específicos, porque sempre existe um limite naquilo que diz, um limite sobre o valor recuperável. Vou também falar acerca do início da capitalização ou fase da capitalização. Existem 3 fases, Que primeiro, é o início da capitalização. Ou seja, aqui nós verificamos os gastos incorridos, os custos incorridos e as atividades em curso. Ou seja, aqui nesta norma nós vamos olhar para o seguinte. Só começo a contar o juro do ativo quando acontecem 3 coisas. Primeiro, quando já gastei dinheiro com a obra e já estou a pagar juro do empréstimo. Terceiro, já comecei a atividade física de construção, o que quer dizer que eu não capitalizo o juro de empréstimo que está parado no banco. E só começo quando tiro o dinheiro, ou seja, aí sim eu pago o juro e já tenho pedreiro na obra. Então, nós vamos ver que
Se, por exemplo, eu já aprovei o projeto, né, da minha construção, mas ainda não comprei cimento, o que vai significar isso? Eu não vou poder capitalizar o... Não vou poder capitalizar. Ou seja, eu não vou capitalizar porque ainda falta os gastos da atividade, do juro, o gasto do período e tal. Também temos a suspensão, que é a interrupção de desenvolvimento ativo, excepto instruções normais. Aqui, nós vamos ver o seguinte. Se dar um caso de, por exemplo, uma norma que parada por um motivo anormal, por exemplo, um juro virar um gasto. Então, podemos também suspende, por exemplo, se imagine só se o dono da obra ou o responsável para a obra quiser fazer uma greve por 4 meses, isso por falta de material, problemas legais. Então, o juro só não vai suspender, neste caso, quando há eventos como chuva, feriado, fim de semana, chuvas de verão, feriado, fim de semana. O que quer dizer, a paragem normal faz parte da obra, então continuo capitalizando. Paragem anormal prolongada quebra aquilo que é a ligação com o ativo, então o juro ele vai virar um gasto. Então, se alguém chegar e nos perguntar se nós paramos 2 meses, é anormal, depende das circunstâncias. Se é greve geral, sim. Se espera normal por inspeção, não. O critério é, neste caso, prolongado e anormal. Vamos também falar acerca do terceiro ponto sobre a capitalização, que é a cessão da capitalização. Ou seja, é já no fim da obra, é no fim do juro no ativo. Então, quando nós temos um ativo que está pronto para usar ou vender, eu paro, mesmo que eu ainda tenha que fazer alguns pequenos retoques. O que isso quer dizer? Que no dia que o edifício recebe e pode ser usado, eu paro de capitalizar, porque o juro depois disso é despesa financeira normal, porque o investimento já terminou. Então, mesmo que falte pintar uma sala, se o edifício já pode ser usado substancialmente, cessa. Então, pequenos retoques não vão impedir. Temos também sobre imparidade e divulgação. Então, excesso sobre o recuperável. Se o valor registrado exceder o valor recuperável, reconhece-se perda por imparidade. As divulgações obrigatórias. A política contabilista adotada, o montante capitalizado no período e a taxa de capitalização utilizada. Ou seja, eu tenho que sempre contar com as notas para transparência. Eu devo divulgar que política eu uso, quanto juro eu capitalizei no ano, devo publicar a taxa da capitalização que eu usei, os ativos que estão em construção. Então, divulgar é dar clareza. Ou seja, o banco ele precisa saber qual é o meu lucro e de operação, ou porque guardei juro no ativo sem nota. O leitor ele não vai saber isso só de olhar para as coisas, ele precisa de notas explicativas que vão fazer isso. Então, se por exemplo nós tivermos que divulgar, por que nós devemos divulgar a taxa? Para o auditor e investidor, eles vão verificar isso e vão calcular o certo e o juro, neste caso de empréstimo em geral. Então, vamos agora passar para a parte prática, que é a resolução de exercícios. Temos aqui o nosso exercício 1, que diz que nós tínhamos uns juros específicos de um valor de 3% e neste caso tínhamos a taxa de 12%.
Então, aqui no primeiro exercício, suponhamos que essa empresa chame-se empresa Xilungo. Então, aqui eu usei primeiro o empréstimo específico e depois, neste caso, a taxa média do geral. Então, vamos supor que também se tivesse uma parada assim, média por 2 meses, porque a obra parada, neste caso, deu uma suspensão. Nesse caso, teria um valor de 360 mil. Tenho também que a média ponderada dos gastos, nesse caso, tendo ficado 2 meses. Então, isso vai dar um valor de 3,333.333 meticais. Isso que equivale, neste caso, a 40 milhões dividido por 12, que vai nos dar o valor de 3,333.333. Temos também os juros totais que serão capitalizados. Para tal, nós teremos 360 mil mais o 333.333, o que vai nos dar um valor de 693.333 mil. Então, aqui também vamos ver o valor final do ativo, ou seja, no final vamos ter os 5 milhões mais os 693.333 mil. Isso que vai nos dar 693.333 meticais. Isso que vai nos dar um valor de 5.693.333 mil. Vamos então passar para o segundo exercício. Nesse caso prático, nós temos a suspensão da Mabutu Construções, que tinha uma empreitada de 2 milhões, 15%. Então, ele parou, por 2 meses, por 3 meses, de julho a setembro. Ele parou por 3 meses. Então, nós dissemos que quando há uma suspensão, uma parada por alguns motivos, que são eventos como greve, esses vão ser considerados quando são paradas os juros na suspensão, neste caso de 2 milhões, 15%, dividido pelo 3 meses, que é o juro como gasto. Então, os outros 9 meses, ele capitaliza o juro mensal anual, neste caso dividido por 12. Por isso que nós estamos a dizer que os juros mensais seriam 25 mil. Porém, o restante, nesse caso, os juros que vão capitalizar no ano para a empresa Mabutu Construções serão de 9 meses, que são compreendidos entre 225 mil meticais, que esses que eu dizia que são os juros que vão capitalizar, neste caso, em 9 meses, tirando os 3 meses em que ele teve uma suspensão. Trago aqui mais um exercício que é referente à taxa média, neste caso da empresa God Bless You Limitada, empréstimos gerais diversos. Então, a God Bless You, ela tinha como componentes uma taxa média geral, nesse caso de 320 mil por 3 milhões, o que dava um resultado de 10,67%. Tinha a média de gastos no valor de 33 milhões por 12 meses, o que dava um resultado de 2 milhões e 750 mil. Também tinha juros específicos de 1 milhão a cada 14%, que lhe dava 140 mil. Então, aqui o total capitalizado, nesse caso, seria 433.725 meticais. Então, a God Bless You, sem empréstimo específico, eu calculei a taxa média, neste caso, que vai me dar um valor de 10,67. Esse é o primeiro passo. E a média
ponderada dos gastos, ela serve não só para capitalizar o juro de dinheiro que eu usei. Por isso deu o total capitalizável de 433.721 meticais. Em seguida, nós também podemos ver o seguinte, que o princípio central, neste caso, é a correlação. Neste caso, na norma 27, é a correlação. O juro, ele segue o ativo enquanto ele é construído. Então, normalmente eu devo aplicar a prudência e capitalizo se houverem 3 condições. No início estiverem ativas e no final. A norma mostra que o custo real do investimento ela não deve distorcer o lucro do ano. Contudo, eu pude compreender que a norma 27 e custos de empréstimos obtidos é extremamente importante porque ela vem para estabelecer todos os princípios que nós podemos usar para nós reconhecermos todos os custos associados a empréstimos obtidos, neste caso, por uma determinada empresa. Então, esta norma, ela vem para trazer as diretrizes, neste caso, dos custos no início da capitalização, quando tem suspensão e dentre outras. Contudo, eu dou por terminada a minha apresentação e muito obrigada.